dia 8 de janeiro desse ano, o Brasil assistiu assustado à invasão a 3 prédios, símbolo da democracia no Brasil. O Palácio do Planalto, o prédio do Supremo Tribunal Federal e o do Congresso Nacional foram vandalizados por uma multidão que se dizia insatisfeita com o resultado das eleições presidenciais do ano passado. Desde então, várias instituições desenvolvem um trabalho de apuração desses crimes e de punição dos responsáveis. Uma dessas instituições que tem trabalhado de forma destacada é o Ministério Público Federal. Doutor, muito obrigado pela entrevista e eu começo pedindo que o senhor conte para a gente um pouco daquele momento do 8 de janeiro, como o MPF tomou conhecimento desse fato, o que aconteceu ali logo nos primeiros momentos e o início desse trabalho. Olá, Johnny, cumprimento a todos aqueles que assistem esse programa. É um prazer estar aqui, para comentar sobre o dia 8 de janeiro. É um fato triste para o Brasil, um fato triste para a nossa democracia, para a nossa Constituição, mas, enfim, que houve uma resposta firme e essa resposta partiu do Ministério Público Federal. Johnny, dia 8 começou com aquele movimento que deixou todos estarrecidos do que estava acontecendo no Brasil, o franco desrespeito à democracia, e nós tínhamos que dar uma solução para isso, uma resposta mais precisamente a respeito do que vinha acontecendo. E a PGR deu essa resposta, buscou essa resposta já instalando o grupo de combate aos atos antidemocráticos. Coube a mim, como coordenador criminal do Ministério Público Federal, coordenar esse grupo também, e quando iniciamos o trabalho, a nossa visão foi exatamente no sentido de assegurar a fiel aplicação da lei penal de forma eficiente, de maneira que a persecução penal fluísse, dando uma resposta educativa, dando uma resposta pedagógica ao caos, à situação que foi instalada. E foi isso que nós fizemos, começamos a trabalhar, visando o quê? Os direitos fundamentais do cidadão, tanto aqueles que foram ofendidos por essa investida, como também aqueles que praticaram essas ofensas. Quer dizer, punir aquelas pessoas na medida de sua culpabilidade. E, já buscando esses direitos fundamentais, buscamos dar prioridade a apurar criminalmente, oferecer a devida denúncia contra aqueles que estavam presos. Aqueles que estavam presos, que praticaram crimes graves, que exatamente sobre golpe de Estado, visando infirmar a Constituição e firmar a democracia do Brasil, e também aqueles que instigaram esse movimento, que foram crimes mais leves de instigação e organização criminosa. Bom, a partir daí, nós começamos a dividir, a criar os núcleos que foram a base da nossa estratégia. Esses núcleos de crimes relativos a crimes graves, que são dos executores, dos crimes leves, que são daqueles instigadores, e também fomos buscar os núcleos das autoridades que praticaram omissão imprópria e também daqueles que estavam por trás desse movimento todo, financiando, ou seja, dos financiadores. A primeira coisa que nós fizemos ao dividir esses núcleos foi tomar as providências iniciais relativas aos crimes graves, aquelas pessoas que realmente queriam tomar de assalto o poder da República, que adentraram os prédios públicos, que vandalizaram, e esses, nós pedimos já a conversão daquela prisão em prisão preventiva, do flagrante delito em prisão preventiva, para que ali já se assegurasse a paz e a normalidade, que não houvesse propagação daqueles atos. Já em relação aos instigadores, como as penas eram inferiores a 4 anos, nós buscamos pedir a revogação da prisão deles, ou seja,
que eles fossem postos em liberdades e, logicamente, substituir aquela prisão por medidas alternativas, mas fossem revogadas a prisão preventivas dele. Nós pedimos mais de 700 revogações de prisão preventivas para assegurar o direito constitucional daquelas pessoas, mas sem perder de vista a devida punição também pela instigação. Existia naquele momento, né, doutor, essa impressão, como é que se vai conseguir responsabilizar tanta gente? O senhor diria que esse mecanismo, essa divisão em núcleos, foi fundamental para permitir que a investigação avançasse num tempo tão curto? Porque nós estamos completando um ano e temos mais de 1.400 denúncias, mais de 30 condenações, quer dizer, um processo muito rápido para o nosso histórico de andamento de investigações criminais, né? Esse é o modelo que nós adotamos na Câmara Criminal do Ministério Público Federal. Garantir a eficiência da persecução penal. E nós, baseados já naquela experiência, desse modelo de assegurar exatamente essa eficiência da persecução penal, aplicamos nos atos antidemocráticos. E, logicamente, a divisão do trabalho, a estratégia de atuação, né, firmando os núcleos foi fundamental para que nós chegássemos a resultados concretos com esses dados que você acabou de dar, das denúncias e uma outra situação que nós podemos dizer, nós podemos colocar aqui. Nós já oferecemos denúncias relativas a todos os núcleos dos executores, os núcleos dos instigadores, o núcleo das autoridades de comissão imprópria e o núcleo dos financiadores. Doutor, eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho nesse compromisso que foi feito desde o início de garantir que só permanecessem presas as pessoas acusadas de crimes graves. O que diz a lei sobre isso e por que isso foi aplicado? Nós temos que ter a devida capacidade de analisar os fatos praticados, os fatos criminosos praticados, para não incorrermos no risco de excesso de acusação. Então, a Constituição, ela existe. O que fomentou as constituições no mundo, nos países democráticos, foi exatamente, né, a defesa do cidadão contra atos do Estado. Isso surgiu já da Revolução Francesa para cá. E essa preocupação o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República tem. E tem como meta exatamente isso. E é por isso que o Ministério Público existe, para defender esse direito do cidadão, o direito da cidadania, os direitos fundamentais. E foi com base nisso, nessa perspectiva, que o legislador constituinte deu ao Ministério Público essa responsabilidade que nós desenvolvemos o nosso trabalho. Pensando no seguinte: vamos punir? Vamos punir de forma pedagógica, vamos punir exatamente de maneira firme, mas sempre respeitando o direito do cidadão e punindo dentro, né, da sua culpabilidade. Cada um tem que responder por aquilo que ele praticou. O Ministério Público, ele não é um órgão que está para exercer um papel de excesso de acusação, de atribuir ao cidadão além daquilo que ele fez. Não, o Ministério Público está para punir dentro dos termos da lei, respeitando exatamente o que diz a Constituição. Doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente essa palavra nova que as pessoas conheceram com uma certa profundidade nesse episódio, que são os crimes multitudinários. Né? Porque a gente vê muito assim na defesa alguém dizendo assim: eu entrei, eu estava lá dentro, mas eu não quebrei nada, eu não destruí nada. Por que eu vou responder também por esse crime? O que é essa categoria de crime que está na legislação, não é uma invenção, não é de agora, né? E por que ela foi aplicada nesse caso? Não, um dos maiores penalistas do Brasil,
há tempos atrás, já falava dos crimes multitudinários, como Nelson cria. Então, o crime multitudinário não é uma coisa nova, mas é pouco aplicável. E é pouco aplicável porque nem sempre, não é comum ocorrer atos dessa magnitude e atos condutas dessa forma. Então, quando nós percebemos que aqueles fatos, aquelas condutas foram praticadas por uma alma, embora, não é, tivesse a participação de várias pessoas, nós identificamos exatamente o crime multitudinário. Então, o que importa é o quê? A alma daquela horda que praticou o crime, e não as pessoas, né, que praticaram os atos que aquela horda tinha que ser responsabilizada. Doutor, para a gente encerrar, lá no artigo 129 da Constituição, uma das atribuições do Ministério Público está lá a defesa, né, da vigilância, a defesa ao regime democrático. Olhando para trás, com esse trabalho desenvolvido, que balanço o senhor faz em um ano? O senhor acha que o Ministério Público respondeu à altura à defesa da nossa democracia? É possível olhar e dizer, está ali a nossa contribuição para que isso não aconteça mais? E aquela preocupação que o senhor sempre externou de ter uma punição que seja significativa, seja didática, que não extrapole, mas que ofereça a resposta que o regime, que a sociedade toda precisa. O senhor acha que atingiu isso e o senhor está satisfeito com o resultado? Olha, a minha satisfação maior com o resultado, Johnny, é exatamente ter tomado as medidas de acordo com a culpabilidade de cada um. Isso permitiu que a sociedade compreendesse e que todos os envolvidos compreendessem, que o mundo político compreendesse o seguinte, que o Ministério Público trabalhou de forma justa, né? Que o Ministério Público buscou defender os direitos de cada um, mas, ao mesmo tempo, agir firme e também dar a punição de cada um dentro das medidas dos atos em que cada um praticou. Então, para o Ministério Público foi uma vitória muito grande, para o Ministério Público foi um orgulho muito grande mostrar para a sociedade que é um órgão que está apto a responder pela defesa da democracia, a responder pela defesa da Constituição e a promover o diálogo interinstitucional entre os poderes, que é fundamental para uma democracia. E, para isso, o Ministério Público se mostra necessário. Para isso, ficou demonstrado o acerto do legislador constituinte originário de dar tantos poderes, dar tantas atribuições ao Ministério Público em resposta a ter uma sociedade mais igualitária, uma sociedade justa e uma sociedade que possa viver exatamente dentro de um regime de paz. A paz social é muito importante para que a democracia permaneça, para que a democracia siga e para que a Constituição seja renovada, mas renovada dentro do ambiente político, dentro do ambiente democrático, seja discutida e, quando houver necessidade de emendas, que se faça emendas dentro do parlamento, respeitadas as limitações colocadas dentro da Constituição pelo legislador constituinte originário. Obrigada, doutor. Agradeço muito pela entrevista e eu te convido a continuar acompanhando as informações, porque esse trabalho do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos continua. Te convido a acessar informações a respeito desse trabalho no nosso canal no YouTube e no nosso portal do MPF.